Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, a saúde de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e também no canal Ser Católico, onde esse vídeo também será postado. Bem, hoje, estou aqui mais uma vez para defender a fé católica, naquilo que diz respeito, né, à importância da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Ontem, né, no dia anterior que eu estou postando esse vídeo, eu me deparei com um vídeo no YouTube, um vídeo curtinho, daqueles shorts, sabe, aqueles vídeos bem curtos, onde um protestante ele tenta refutar o Frei Gilson nessa questão da suficiência da Bíblia. E ele cita um texto totalmente tirado do contexto, que não tem nada a ver com a ideia que ele quer passar, para tentar defender a ideia de que a Bíblia é suficiente, né? Pois bem, hoje, nesse vídeo que eu vou fazer é refutar esse protestante. Eu vou mostrar primeiro que ele deturpou completamente o texto que ele citou, ele arrancou do contexto, né? E depois eu vou mostrar na própria Bíblia que a Bíblia não é suficiente. A Bíblia precisa de alguém que interprete, de um magistério para interpretar, para ensinar. Então eu vou mudar aqui a cena. Vou colocar aqui o vídeo, né? Vou botar aqui. Protestante achando que refutou o Frei Gilson. Só que na verdade ele não refutou nada. Vamos ver o vídeo. Escuta isso, irmão. O que mais vale, escute o que eu estou dizendo, é o que está escrito. Para um protestante, o que mais vale é Bíblia. Pronto, acabou. Ele não acredita em mais nada. Parece ser bom. Não, não é tão bom. Porque veja, a Bíblia veio 30 anos, os primeiros escritos, né? Os primeiros escritos vieram 30 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, e o que veio antes? Antes veio uma tradição oral. Boca a boca, palavra. E São João vai dizer que nem tudo foi escrito nos livros. Nem tudo. São João fala no seu evangelho. Se tudo fosse escrito, não daria para abarcar. Foi muita coisa que ele falou, foi muita coisa que ele fez. Então, ou seja, tem coisas que Jesus falou e ensinou que não está. Nossa, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 35, já nos dá esse texto de forma muito clara e não precisa nem de nota de exposição para isso, nem de conceito acadêmico para entender que aquilo que Jesus falou para nós e que está registrado através do cânon é suficiente, tá? Vamos lá. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que palavras são essas? Bem, esse é o vídeo, né? Engraçado que ele fala que o texto é claro, que não precisa de explicação, nem de nota acadêmica, nem nada para entender, mas ele parece que não entendeu o texto, né? Vamos explicar, né? Vamos refutar o cidadão, né? Primeira coisa. Esse texto prova que a Bíblia é suficiente? Claro que não. Primeiro vamos ler o texto. Aqui, ó, Mateus 24, 35. Mas vamos ler no contexto. Diferente do que o cidadão fez, eu vou mostrar o contexto. Então eu vou ler do versículo 33 ao 36. Ele diz assim: igualmente, quando vides todas essas coisas, que coisa? Que está profetizando em Mateus 24. Ou seja, a destruição do templo. Mateus 24 é a profecia da destruição do templo que aconteceu no ano 70. Quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, o texto gira em torno do quê? Do quando vai se cumprir a profecia da destruição do templo, de Mateus 24. Ele começa dizendo: quando vides todas essas coisas, ou seja, segunda pessoa do plural, se refere à pessoa que está ouvindo. Então, ele está dizendo que aquelas pessoas que estavam ouvindo, aquela geração que ouviu profetizar, iria ver a profecia se cumprir, e depois ele fala, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Vai acontecer nessa geração. E depois vem essa frase. E o que Jesus quis dizer com essa frase? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Isso aqui tem alguma coisa a ver com suficiência da Bíblia? Claro que não. Primeiro porque essa palavra que Jesus fala aqui não tem nada a ver com Bíblia. Porque não tinha Bíblia na época de Jesus. Não existia Bíblia. Então não tinha como Jesus estar falando de uma Bíblia aqui, né? Segundo, minhas palavras. Eles usam nem no singular. Palavra, quando não se refere à palavra de Deus, é no singular, mas não foi nem no singular. Jesus colocou no plural. Minhas palavras. São as palavras da profecia que ele fez em Mateus 24. Vamos entender. Vou primeiro trazer aqui uma explicação de São João Crisóstomo desse texto. São João Crisóstomo. Na sua homilia 77, no verso 1, sobre o Evangelho de Mateus, ele coloca assim: então, para conduzi-los mais na fé, ele diz, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Né? Citando Mateus 24, 35. Isto é, era mais fácil para esses corpos firmes, o céu e a terra, né, fixos e imóveis, serem apagados do que as minhas palavras caírem no chão. Ou seja, caírem por terra. É mais fácil as palavras dele caírem por terra, as palavras daquela profecia, do que o céu e a terra deixarem de existir. Mais fácil. Perdão, eu inverti as coisas. É mais fácil o céu e a terra deixarem de existir do que aquelas palavras caírem por terra. Ou seja, as palavras da profecia deixarem de acontecer. E é aquele que contradiz essas coisas que prove as suas palavras.
E quando estiver achado verdadeiras, pois assim certamente a descobrirá do que é passado, que ele também acredite nas coisas futuras, e que ele examine todas as coisas com diligência, e ele verá os eventos reais testemunhando a verdade da profecia. Então, essas palavras que Jesus fala é a profecia que ele fez em Mateus 24, é o que ele profetizou. O que Jesus está dizendo, é mais fácil o céu e a terra deixarem de existir do que essa profecia deixar de se cumprir, segundo a explicação de São João Crisóstomo. Mas vamos analisar o texto no contexto, entender. Primeiro, o que Jesus fala? Quando duvide todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Quer dizer, Jesus está mostrando que aquela geração que ouviu Jesus profetizar iria ver a profecia se cumprir. Né? Virdes é a segunda pessoa do plural. Está se referindo a quem está ouvindo. Não passar essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, Jesus está dizendo que tudo que ele profetizou em Mateus 24 iria se cumprir naquela geração. E aconteceu na destruição do templo. 3. O céu e a terra passarão, continuarão existindo após aquela geração. Quer dizer, depois que passar aquela geração, vai continuar tendo céu e terra. O mundo vai continuar sendo mundo, vai continuar existindo. Os elementos céu e terra continuarão existindo. As minhas palavras não vão de passar. Quer dizer, as palavras da profecia de Jesus Cristo não passarem daquela geração sem se cumprir. O que Jesus está falando então? Céu e terra passarão. O mundo vai continuar sendo mundo depois que essa geração passar. Mas as minhas palavras não vão passar dessa geração sem se cumprir. Jesus falou, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então quando Jesus fala, o céu e a terra passarão do quê? Dessa geração, que ele falou no versículo anterior. Quando Jesus fala, as minhas palavras não passarão, o que ele está dizendo? Que geração? Passarão do quê? Daquela geração. Então o que Jesus está falando? O céu e a terra vão passar daquela geração, ou seja, vão continuar existindo depois do fim daquela geração. Mas as minhas palavras não passarão dessa geração, ou seja, as minhas palavras não passarão dessa geração sem se cumprir. Vão se cumprir nessa geração. Quer dizer, Jesus está apenas reforçando que aquilo iria se cumprir naquela geração. Né? É muito, e como bem disse São João Crisóstomo, é muito mais fácil aqueles elementos céu e terra deixarem de existir do que essa profecia de Mateus 24, que é a destruição do templo, não se cumprir. O céu e a terra iriam passar daquela geração, o que Jesus falou. Ou seja, passaria aquela geração, céu e terra continuariam existindo, o mundo continua sendo mundo. E aqui já é uma prova que aqui não tem nada a ver com o fim do mundo, aquela profecia, porque era para aquela geração. E o céu e a terra continuariam depois daquela geração, continuariam sendo o mundo, né? Depois que aquilo acontecesse, enfim. Mas a profecia não. O mundo continua sendo o mundo, mas a profecia se cumpriria naquela geração. Não ia passar daquela geração sem se cumprir. Porque iria acontecer naquela geração. Então, resumindo, o que Jesus fez foi apenas reforçar a certeza de que a profecia se cumpriria naquela geração. No prazo que ele determinou, aquela geração. Não tem nada a ver com Bíblia ser suficiente. Até porque você que sequer fala de Bíblia. Eu, sinceramente, não entendi onde que ele viu Bíblia nessa passagem. Sinceramente. Né? Ele disse que era fácil entender, que não precisa de conceito acadêmico, de explicação de nota explicativa, mas ele parece que ele não entendeu. O cara tirou do contexto, enfim. Mas será que a Bíblia é suficiente? Bom, primeira coisa, a gente precisa entender dois conceitos dentro da questão da suficiência da Bíblia. Suficiência material e formal. O que é suficiência material? É a ideia de que a Bíblia contém todo o depósito da fé. Quer dizer, tudo que Deus revelou está de alguma maneira na Bíblia. Seja explicitamente, seja implicitamente. Isso nós católicos podemos aceitar. Isso aí pra gente não é problema. Aceitar que toda a revelação divina está na Bíblia, seja explícita, seja implicitamente. Agora, existe a suficiência formal. O que é a suficiência formal? É a ideia, quer dizer, a ideia da suficiência formal. Não estou dizendo que a suficiência formal é verdade. Mas o que é a suficiência formal? É a ideia de que a Bíblia explica tudo, ou seja, tudo está ao pé da letra na Bíblia. Tudo que Deus revelou vai estar ao pé da letra na Bíblia. Vai estar de maneira clara e explícita na Bíblia. Isso aí já é uma mentira. Isso aí nós católicos não podemos concordar. Não dá, na verdade, isso é uma coisa que não faz sentido. Eu vou mostrar por quê. Primeiro, pela lógica, por que não faz sentido. Primeiro, lógica. Primeira coisa, a questão da definição do cano bíblico. Ora, é fato, todo mundo sabe que o cano bíblico não está na Bíblia. Não tem nenhuma passagem da Bíblia que traz a lista dos livros canônicos. Os livros inspirados por Deus. Não. Foi preciso uma autoridade extra-bíblica definir quais seriam esses livros. Para que a gente soubesse quais são os livros inspirados por Deus. E essa autoridade foi a Igreja Católica. Se não fosse a autoridade da Igreja Católica, a gente não saberia, né, o que é inspirado e o que não é. Então, aí é questão. Se a gente depende de uma autoridade de fora da Bíblia para saber o que é Bíblia e o que não é, para saber o que é inspirado e o que não é, então ela não é suficiente. Ela não se auto-se-explica, não basta. Se ela se auto-se-explicasse, ela declararia o seu cano, a gente não precisaria de uma autoridade da Igreja para isso. Se foi preciso que a Bíblia fosse lida e interpretada pela Igreja, para que fosse definido o cano dela, então ela não se auto-explica. Ela necessita de uma autoridade para explicar. Se ela se auto-explicasse, ela deixaria seu cano. Ela explicaria em si mesma quais são os livros inspirados. E ela não faz isso. Então ela não se auto-explica. Para a gente saber quais são os livros inspirados, foi preciso que a Igreja lesse e interpretasse cada livro. Definisse assim.
Segunda questão, a definição da doutrina da Trindade. A grande maioria dos protestantes aceitam a Trindade sem problema. Veja, na Bíblia a gente tem várias menções a Pai, Filho e Espírito Santo. E várias evidências de que os três são um único Deus. Só que não existe na Bíblia nenhuma definição clara e explícita do que é a Trindade. Não existe na Bíblia nenhum versículo dizendo que Deus é um só em três pessoas. Essa definição de Trindade, clara, do dogma, da doutrina da Trindade, só vinha no quarto século, com o primeiro concílio de Nicéia, no 325, que foi quando a igreja definiu o dogma de que Jesus é Deus, e o segundo concílio, o primeiro concílio de Constantinopla, no 381, que foi quando a igreja católica definiu que o Espírito Santo é Deus. E daí foi formulado o dogma da Trindade. Um só Deus em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e os três são um só Deus. A palavra Trindade também só surgiu no século IV. Não existia antes. Nem a palavra Trindade tem na Bíblia. Ou seja, a Bíblia, ela traz evidência da Trindade? Sim. Só que ela não traz a doutrina da Trindade de uma maneira explícita. Ela está implicitamente na Bíblia. Tanto é que existem seitas aí que se dizem cristãs. Eu sei que alguns protestantes não dizem que não são protestantes, mas enfim. Mas existem seitas que se dizem cristãs que usam a Bíblia para negar a Trindade. Por quê? Porque não está explícito. Se tivesse claro explícito na Bíblia, nenhum cristão negaria a Trindade, não é? Ninguém ia se dizer cristão e negar a Trindade. Se a Trindade fosse clara e explícita na Bíblia. Mas não é clara e explícita na Bíblia, ela está implícita. Né? Para que a gente tivesse essa definição formal de Trindade que a gente tem hoje, um só Deus, três pessoas, foi preciso que a igreja lesse a Bíblia e interpretasse assim, né? E combatendo os hereges que queriam negar. Surgiram. É tão fato que a Trindade não estava explícita na Bíblia que surgiram hereges que tentavam negar a Trindade. Surgiu um cara chamado Ário, lá no século III, que começou a dizer que Jesus não é Deus. Surgiu um cara chamado Macedônio, no século IV, que começou a dizer que o Espírito Santo não é Deus. Além de vários outros hereges que pregaram heresias antitrinitárias. Então, a Bíblia não é clara. Outra questão. Outra questão que mostra que a Bíblia não é suficiente. Gente, a divisão protestante, pelo amor de Deus, o protestantismo, na verdade, não tem prova maior da insuficiência da Bíblia do que o próprio protestantismo. Gente, se a Bíblia fosse suficiente, não existiriam milhares de denominações protestantes, cada uma com doutrina diferente, com um líder diferente, cada um pregando uma coisa diferente. Não ia ter milhares de interpretações. Se a Bíblia fosse suficiente como uma norma de fé e moral, todos os protestantes teriam a mesma interpretação. Todos entenderiam da mesma maneira, creriam nas mesmas coisas, mas eles não creem nas mesmas coisas. Ah, mas alguns protestantes vão dizer, não, mas a gente concorda no que é central e discorda no que é secundário. Tá. Só que isso é uma falácia para defender uma oportunidade que não existe no protestantismo. Primeiro, quem define o que é central e o que é secundário? A Bíblia não traz uma definição nesse sentido. Não tem nenhum texto bíblico que diz qual a doutrina é central, qual a secundária. Não tem. E também a Bíblia tampouco traz critérios para se fazer esse discernimento. Não tem. Ou seja, a única norma infalível de fé e moral o protestante não explica o que é central e o que é secundário. O que isso quer dizer? Que no protestantismo, essa definição do que é a doutrina central e o que é secundário acaba sendo uma coisa subjetiva. Ou seja, o que o protestante tem como doutrina central, o outro já não vai ter como doutrina central, não necessariamente. O outro pode não considerar central. Quer dizer, não tem nenhuma definição objetiva do que é central e do que é secundário, então isso não se encaixa no protestantismo. Na verdade, isso só se encaixaria no catolicismo, porque no catolicismo tem uma definição objetiva do que é central e do que é secundário. Que é o que a gente chama de dogma. Quando a igreja define o dogma, determinada doutrina faz parte da revelação pública, né? Aí todos os católicos têm que concordar naquilo que a igreja definiu como dogma. Mas naquelas questões que a igreja não definiu como dogma, são questões ainda abertas ao debate, ainda são questões secundárias, que os católicos podem divergir, podem discutir. Mas aquilo que a igreja definiu como dogma já é questão fechada, não se admite debate. Ou seja, no catolicismo existe uma definição, uma autoridade que define o que é central e o que é secundário, existe uma definição objetiva disso, no protestantismo não. Segundo, se fosse verdade que os protestantes concordam no que é central e discordam no que é secundário, eles não iam discordar de questões importantes, fundamentais para o cristianismo, como, por exemplo, a questão, né, se a salvação depende ou não das escolhas humanas, que é porque a gente tem, por exemplo, os calvinistas que creem na predestinação, que diz que Deus predestina para o céu e para o inferno e nada que a pessoa fizer vai influenciar, vai mudar esse destino, né? O que já foi predestinado. E tem os outros que não são calvinistas que creem no livre-arbítrio. Ora, é uma discussão em torno da salvação, se a salvação depende ou não da escolha humana. E eu creio que a salvação, como se dá a salvação, é algo fundamental no protestantismo. Eles também divergem se o cristão pode ou não perder a salvação. Tem protestante que crê que uma vez salvo, sempre salvo. Aceitou Jesus, já está salvo. Não, tem outros que não. Tem outros que crê que mesmo depois de ter abraçado a fé, o cristão pode cair e perder a salvação. Quer dizer, se eles concordam em tudo que é central, então
a salvação, pelo jeito, não é uma questão central, porque a divergência nesse sentido, nesse campo, né? 4. As escrituras precisam ser explicadas. Isso aqui está na própria Bíblia, vou mostrar na própria Bíblia. Primeiro, aquela passagem do eunuco da rainha da Etiópia. Atos 8, do 26 ao 35. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava, assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia é este: foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu sua boca. A sua humilhação foi tirada do seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Aqui está citando Isaías 53, 7 e 8, né? E respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso? De quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. Percebe que o eunuco foi humilde? Ele leu o texto bíblico, ele não entendeu. Quando o diácono Filipe perguntou se ele entendia o que estava lendo, qual foi a resposta dele? Como posso entender se alguém não me explicar? Quer dizer, ele teve necessidade de alguém que explicasse. Isso significa que o texto não era claro. Se a Bíblia, essas escrituras fossem suficientes, o texto seria claro. E ele não teria necessidade de alguém que explicasse para ele. Se ele teve essa necessidade é porque não é claro. O texto não estava claro. E se não estava claro é porque a Bíblia não é suficiente. Ela precisa de alguém que interprete e explique. Segunda carta de São Pedro. São Pedro, é tão fato que a Bíblia não é suficiente que São Pedro alertava contra o perigo da interpretação pessoal. Porque ele sabia que a Bíblia precisa ser interpretada por um magistério autêntico. Caso contrário, vem as interpretações pessoais e vai ter deturpação da Bíblia, né? Veja o que ele escreveu. 2 Pedro 1, 19 e 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazes bem em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça. E a estrela d'alva permaneça e apareça em nosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então São Pedro é claro, nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Por quê? Porque homens santos falaram inspirados por Deus. Quer dizer, assim como os textos sagrados foram escritos por homens inspirados por Deus, Deus, para transmitir a sua revelação por escrito, inspirou homens sagrados para que essa revelação fosse compreendida. Deus também teve que inspirar um intérprete sagrado, um intérprete. Eu preciso de um escritor inspirado para escrever a revelação divina, também preciso de um intérprete inspirado para entender essa revelação corretamente. Esse intérprete é o magistério da igreja. Por isso que São Pedro fala que não pode ter interpretação particular. Porque é escritura inspirada. Então, um texto escrito sobre inspiração divina exige uma interpretação sobre inspiração divina. 2 Pedro 3, 14 e 18. Pelo que, amados, guardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Percebe que São Pedro, ele já alerta que nas cartas de São Paulo, assim como no resto das escrituras, há pontos difíceis de entender e que os inconstantes, os indoutos, ou seja, aqueles que não têm preparação para entender, os ignorantes, deturpam. Ou seja, eles já alertavam que aqueles que não são aptos para interpretar a Bíblia quando leem, podem acabar deturpando. Ora, se a Bíblia fosse suficiente, São Pedro não precisaria ter alertado contra a interpretação particular da Bíblia, porque se a Bíblia fosse suficiente, não haveria perigo de interpretação e de distorção dos textos sagrados. Se São Pedro está alertando contra o perigo da interpretação particular, da interpretação pessoal, é por quê? Porque da interpretação pessoal pode surgir distorções do texto bíblico. E se podem surgir distorções, é porque o texto não é claro. E se o texto não é claro, é porque a Bíblia não é clara. E se a Bíblia não é clara, é porque ela não é suficiente para explicar. Ela precisa de alguém que explique.
Outra coisa que mostra que a Bíblia não é suficiente é que existem questões que a Bíblia não explica. Não traz uma explicação. Mas mesmo assim, não de uma maneira explícita. A gente precisa de uma fonte, de alguém fora da Bíblia para explicar. Eu vou começar lá em Mateus 12, 31 e 32, a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, eu vos digo, todo pecado, é Jesus falando, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu esqueci de falar nisso, mas eu estou usando aqui uma Bíblia protestante, a Bíblia Almeida Revista Corrigida, como eu costumo fazer quando eu refuto protestante, né? Eu uso como recurso apologético para mostrar que a gente não precisa adulterar nossa Bíblia para defender nossa fé. Mas é bom sempre lembrar, a Bíblia protestante não serve para o crescimento espiritual do católico. O católico tem que ler Bíblia católica. Mas veja que Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. A pergunta é, existe algum lugar na Bíblia que explica o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. Quer dizer, então, para entender, pelo menos não de uma maneira explícita. Então, para entender o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente precisa recorrer a uma autoridade fora da Bíblia. Segundo, a distinção de pecado mortal e venial. Lá em 1 João 5, 16 e 17, São João escreve o seguinte: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e é pecado que não é para a morte. Então São João claramente mostra que há uma distinção entre pecado que conduz à morte, o que na teologia católica a gente chama de pecado mortal, e os pecados que não conduzem à morte, que na teologia católica chamamos de pecados veniais. A morte aqui é a morte eterna, a condenação ao inferno. Quer dizer, existem pecados mortais que levam para o inferno, condenam o inferno, e os veniais que não condenam o inferno. São João mostra que existe essa distinção. A pergunta é, existe algum lugar na Bíblia que traz uma lista taxativa de todos os pecados mortais e veniais? Ou então, pelo menos, os critérios para se discernir quando o pecado é mortal e quando é venial? Não existe. É claro que a gente sabe que na Bíblia a gente tem algumas passagens que trazem algumas listas de pecados que levam à condenação eterna, como tem lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19 a 21, Apocalipse 21, 8, 22, 14 e 15. Só que essas passagens, essas listas que estão nessas passagens são listas exemplificativas, nenhuma delas é taxativa. Tanto é que existem pecados graves que a Bíblia não fala nada, pelo menos não de uma maneira explícita. Como é o caso, por exemplo, do aborto. É um pecado grave, mas lugar nenhum na Bíblia se fala de maneira explícita do aborto. Poligamia também é pecado grave, lugar nenhum da Bíblia se fala de maneira explícita da poligamia. Então, quer dizer, então não existe na Bíblia uma definição clara, completa, do que é pecado mortal e do que é venial. Quais pecados são mortais, quais são veniais. Não existe. A gente precisa de uma autoridade extra-bíblica para ter essa definição. Sexto, a Bíblia não contém toda a revelação divina. A própria Bíblia mostra isso. São Lucas 3, 1 a 2. Veja. A palavra de Deus foi dirigida a São João Batista. Veja o que São Lucas narra. Em ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca da Bilene, sendo Anás e Caifás um sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Pergunta: onde na Bíblia está registrada essa palavra de Deus que foi dirigida a São João Batista nessa ocasião? Não tem lugar nenhum. Depois, nem tudo que Jesus fez está na Bíblia. São João deixa claro. São João 20, do 30 ao 31 e 21 ao 25. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, São João é bem claro. Tem muita coisa que Jesus fez que não foi colocado por escrito. Se fosse colocar por escrito tudo que ele fez, que ele ensinou, né? O mundo inteiro não poderia conter os livros que seriam necessário escrever. Inclusive, essa passagem foi citada pelo Frei Gilson na explicação dele lá, na pregação dele. Eu mostrei aqui que o cara tentou refutar, mas, cara, eu pergunto, como que a Bíblia pode ser suficiente se ela mesma nos diz que nem tudo que Jesus fez e ensinou está na Bíblia? Se ela mesma diz que nem tudo que Jesus fez e ensinou foi registrado, como que ela pode ser suficiente, então? Se não contém tudo? Não é? Terceiro ponto, letra C. Os ensinamentos de Jesus após a ressurreição. Atos 1 a 3. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Aos apóstolos que escolheram, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando que respeita ao reino de Deus. Pergunta: onde na Bíblia está registrado esses ensinamentos sobre o reino de Deus que Jesus deixou aos apóstolos nos 40 dias depois da ressurreição? Não tem. Nós temos vários ensinamentos de Jesus
antes da ressurreição, mas após a ressurreição, que a Bíblia narra é o quê? As aparições de Jesus e as últimas instruções, como a instituição do batismo, do sacramento da penitência, etc. E a ordem de pregar o evangelho. Mas não tem nenhuma passagem bíblica que relata algum ensinamento, Jesus dando algum ensinamento após a ressurreição. Não tem. Então, a Bíblia não tem tudo. Então, né? Se a Bíblia é suficiente, por que ela não tem esse ensinamento? Se não tem esse ensinamento de Jesus depois da ressurreição, que São Lucas fala que ele deu ensinamentos sobre o reino de Deus, ou seja, certamente ensinamentos importantes, não estão na Bíblia, pelo menos não de uma maneira explícita, então a Bíblia não pode ser suficiente. Quarto, letra D, a palavra de Deus pregada oralmente. São Paulo chama a pregação oral dele aos Tessalonicenses de palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 2,13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a receber não como palavra de homens, mas segundo é da verdade, como palavra de Deus, a qual também operei em vós, os que cresces. Pergunta, onde está na Bíblia o conteúdo dessa pregação oral de São Paulo? Não tem lugar nenhum na Bíblia está registrado essa pregação oral dele. Não tem lugar nenhum na Bíblia. E, letra E, tradições orais e escritas. São Paulo mandando guardar tradições orais. 2 Tessalonicenses 2,15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Se a Bíblia é suficiente, por que São Paulo orientou os cristãos de Tessalônica a guardarem tanto as tradições orais como as escritas? Por que ele mandou eles guardarem tradições orais? Se a Bíblia for suficiente, ele deveria ter dito só, guarde as tradições escritas, as que nós ensinamos por carta nossa. Mas não, ele disse as tradições que nós ensinamos, seja por palavra, seja por carta nossa, epístola nossa. 6, letra F, para finalizar. São João queria ensinar de viva voz. Segundo João, versículo 12, a carta só tem um capítulo. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar de boca a boca, para que nosso gozo seja cumprido. 3 João, versículos 13 e 14, também só tem um capítulo. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. São João tinha coisas que São João queria ensinar de boca a boca. Se a Bíblia é suficiente, então por que tinha coisas que São João preferia ensinar de boca a boca? Por que não quis ensinar tudo por escrito? Se é suficiente o que está escrito. Ou será que essas coisas que ele quis ensinar de boca a boca, oralmente, não são importantes? Não, se são, então não é só o que está escrito. Então a Bíblia não é suficiente, pelo menos do ponto de vista formal. Então não está tudo ao pé da letra na Bíblia. E aqui a gente termina a refutação. E aqui a gente já vê que o cara deturpou o texto bíblico completamente. O que o cara argumentou não tem nada a ver. Ou seja, não existe suficiência formal na Bíblia. A Bíblia não é suficiente. Pode ser do ponto de vista material, mas não do ponto de vista formal. Nem tudo está ao pé da letra na Bíblia. Então o cara, como a gente pode ver, simplesmente tirou o texto do contexto, deturpou, para defender uma coisa que não existe, que é uma suficiência formal da Bíblia. Enfim. Então é isso, né? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, aqui no MSFé Católico e também no AC Católico, se não for inscrito. Ative os sinos das notificações aqui no MSFé Católico e também no AC Católico, se não estiver ativado. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSFé Católico, eu vou deixar o link na descrição. Se inscreva também nos outros canais católicos, né? Tem um bate-papo católico do meu amigo Simplício, que já participou aqui, participa aqui nas lives do meu canal. Tem Informação Católica do meu amigo Matheus, tem Hora do Macabeus. O Cris Macabeus tem o canal do Robson 2.0, tem o Cláudio Campos, Estudo da Doutrina Católica, tem o missionário Daniel Silveira. E vários outros canais. Se inscrevam, compartilhem, ajudem a divulgar. E é isso, né? Paz bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, até a próxima e tchau!